Em uma casa silenciosa, uma mulher carregava feridas que não se viam. Todos os dias era lembrada de que não valia nada, até que um encontro inesperado mudou sua vida para sempre. O que parecia apenas uma conversa comum se transformou em um caminho de coragem e transformação. O sol mal despontava no horizonte, mas para ela, o dia já nascia pesado, tingido com as cores opacas da resignação. Cada amanhecer trazia consigo a certeza de mais um ciclo de dor, uma rotina de submissão que se estendia por anos a fio. O estar em casa era denso, carregado das palavras que seu marido, Ricardo, lançava como projéteis invisíveis. Não havia marcas físicas em sua pele, mas a alma, essa estava em carne viva. Você não vale nada. É um peso morto. Sem mim, você não é ninguém. Frases repetidas à exaustão que se entrelaçavam como correntes, prendendo-a a um cárcere invisível, construído tijolo a tijolo com a crueldade verbal. Ela acreditava, com uma fé cega e dolorosa, que não havia saída. Sua única função, pensava, era servir em silêncio, existir à sombra de quem a diminuía. Vida doméstica era uma prisão sufocante. Ricardo, com seu olhar de dono, jamais a deixava esquecer a dependência que ele impusera. Proibida de trabalhar, suas mãos, outrora ágeis em um escritório, agora só conheciam o peso das panelas e o cheiro do sabão. O telefone era um inimigo, e até sua própria irmã, a quem tanto amava, estava proibida de manter contato. Sua imagem no espelho era a de uma estranha. Roupas velhas, desbotadas, o cabelo sem cuidado, não por desleixo, mas porque qualquer tentativa de pensar em si, de um mínimo gesto de vaidade, era tratada com desdém, como uma futilidade imperdoável. Ela vivia como uma sombra, um eco distante da mulher vibrante que um dia fora. Naquele dia, a ida ao supermercado era uma das raras permissões, uma brecha na rotina controlada. Em meio a prateleiras repletas de produtos que já não ousava desejar, seus olhos pararam em um pequeno pote de iogurte de frutas vermelhas. Era o seu favorito na juventude, um sabor que remetia a tempos de leveza e liberdade. Hesitou, a mão estendida, o coração apertado. O preço, estampado em números miúdos, era alto para quem mal tinha moedas no bolso, para quem precisava justificar cada centavo gasto. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios. Foi nesse instante que uma voz suave, inesperada, quebrou o silêncio de seus pensamentos. A senhora está bem? Um homem distinto, de terno impecável e olhar que transmitia uma sinceridade quase chocante, estava parado ao seu lado. A surpresa foi tanta que ela quase não conseguiu responder, apenas balbuciou um sim, fraco. Ele, no entanto, pareceu ver além da resposta vazia, percebendo a tristeza que seus olhos tentavam esconder. Com uma delicadeza que ela não recebia há anos, ele ofereceu algo simples, mas que soou como um convite a um novo mundo. Que tal um café e uma conversa? Sentada na pequena cafeteria do supermercado, com uma xícara de café fumegante entre as mãos trêmulas, ela sentiu um calor estranho, quase esquecido. Era a primeira vez em décadas que alguém a olhava com genuíno interesse, sem julgamento, sem a sombra da condenação. O homem, que se apresentou como Daniel Albuquerque, tinha um sorriso acolhedor e uma paciência que a encorajou a desatar os nós que há tanto tempo apertavam sua garganta. As palavras começaram a fluir, hesitantes no início, depois com uma torrente de emoções reprimidas. Ela contou sobre os insultos diários, a solidão profunda, os sonhos abandonados um a um, como folhas secas levadas pelo vento. Falou da proibição de trabalhar, do controle sobre suas amizades, da distância imposta de sua própria irmã. Daniel ouvia atentamente, seus olhos expressando uma compaixão que a desarmava. Quando ela terminou, um silêncio carregado pairou, no ar quebrado apenas pelo tilintar das xícaras na cafeteria. Ele então falou, sua voz mansa, mas firme. Isso não é amor, minha senhora. Isso é controle. É uma forma de aprisionamento. Aquelas palavras ditas por um estranho ressoaram com uma verdade brutal que ela se recusava a enxergar. Daniel revelou que tinha uma irmã que havia passado por uma situação semelhante, uma história de dominação e silenciamento. Por isso,
Ele estendia a mão não por pena, mas por um desejo sincero de ajudar. Ele era o milionário, o dono de várias empresas que ela via nas revistas de negócios, mas que nunca imaginou cruzar seu caminho. Ofereceu-lhe uma oportunidade de trabalho em uma de suas companhias, um cargo que, segundo ele, seria perfeito para alguém com sua inteligência e organização, qualidades que ele percebia mesmo sob a camada de tristeza. Ela hesitou. O medo, a velha companheira de tantos anos, apertou seu peito. A voz de Ricardo, ecoando em sua mente, repetia: "Você não serve para nada." Mas, ao mesmo tempo, a proposta de Daniel era como uma chave dourada, um vislumbre de liberdade que ela não ousava sonhar. Ela agradeceu, prometeu pensar e, com o coração em um turbilhão, deixou a cafeteria segurando a proposta como quem segura um tesouro frágil. Os dias seguintes foram de um conflito interno avassalador. A voz do marido ainda ecoava, martelando sua autoconfiança. Mas dentro dela, uma nova voz, ainda sussurrante, começava a crescer. Uma voz que lembrava que talvez, apenas talvez, ela merecesse mais do que aquela existência vazia. A semente da esperança plantada por Daniel começava a germinar. A rotina em casa parecia ainda mais sufocante. As paredes mais estreitas, as palavras de Ricardo mais afiadas. Ela se pegava olhando para o telefone, pensando em ligar para Daniel, mas o medo de Ricardo, da sua fúria, a paralisava. Até que um dia, um milagre aconteceu. Sua irmã Ana conseguiu contatá-la às escondidas. Uma mensagem rápida, cheia de carinho e preocupação, chegou através de uma vizinha de confiança. Era o aniversário da mãe, e Ana implorava para que ela fosse. A proibição de Ricardo era absoluta, mas algo se quebrou dentro dela naquele instante. A saudade da família, o desejo de um abraço materno, a urgência de Ana. Pela primeira vez em muito tempo, ela decidiu desobedecer. Com o coração aos pulos, inventou uma desculpa esfarrapada para Ricardo e, com uma coragem recém-descoberta, foi à festa escondida. Ali, entre abraços apertados e lágrimas de reencontro, percebeu que ainda havia pessoas que a amavam incondicionalmente, que haviam além da sombra que se tornara. A chama acesa por Daniel agora ardia mais forte, iluminando o caminho para a liberdade. Com a coragem recém-descoberta, alimentada pelos abraços da família e pela promessa de um futuro diferente, ela tomou uma decisão. No dia seguinte ao aniversário da mãe, com o coração batendo forte no peito, pegou o telefone. As mãos tremiam enquanto discava o número que Daniel havia lhe dado. A voz dele, calma e profissional, atendeu. Explicou que havia pensado na proposta e que gostaria de aceitar a entrevista. Daniel, sem hesitar, marcou um horário para o dia seguinte em seu escritório no centro da cidade. Ela desligou sentindo uma mistura vertiginosa de medo e excitação. Para justificar sua saída de casa, inventou uma consulta médica urgente, uma desculpa que Ricardo, sempre preocupado com as aparências, aceitou sem muitos questionamentos desde que ela não demorasse. Chegou ao moderno edifício de vidro e aço, sede das empresas Albuquerque, tremendo dos pés à cabeça. O porteiro a recebeu com um sorriso educado e o elevador a levou a um andar alto, onde uma recepcionista simpática a aguardava. Tudo ali exalava profissionalismo e sucesso, um contraste gritante com a vida reclusa que levava. Daniel a recebeu em seu gabinete com a mesma gentileza do supermercado. Não houve formalidades excessivas, apenas um convite para sentar e conversar. Ela, surpreendentemente, sentiu-se à vontade para explicar sua trajetória. Contou que, antes do casamento, havia trabalhado em um escritório de advocacia por anos, lidando com organização de documentos, agendamentos e comunicação. Mencionou sua paixão por manter tudo em ordem e sua habilidade com planilhas e arquivos. Daniel ouvia com atenção, fazendo anotações ocasionais. Quando ela terminou, ele sorriu. Sua experiência é exatamente o que procuramos. Sua organização e proatividade são qualidades raras. Daniel confiou nela imediatamente, sem sequer pedir um currículo formal, baseando-se apenas na conversa e na intuição. Ofereceu-lhe um cargo flexível, com horário adaptável, algo que ela precisava para não levantar suspeitas em casa,
e um salário que era muito maior do que jamais imaginara. Era uma quantia que, pela primeira vez, lhe daria a chance de ter sua própria independência financeira. Ela aceitou, a voz embargada pela emoção, sentindo o peso de anos de humilhação se dissipar um pouco. A partir daquele dia, sua vida se dividiu em dois mundos distintos e opostos. De dia, ela era uma mulher valorizada, sorridente, produtiva, imersa em um ambiente de respeito e reconhecimento. No escritório de Daniel, ela se sentia viva, suas ideias eram ouvidas, seu trabalho era elogiado. À noite, no entanto, voltava a ser a esposa invisível, a sombra silenciada, inventando desculpas e álibis para não levantar suspeitas de Ricardo. A mentira das caminhadas médicas se tornou sua justificativa para as ausências, um escudo frágil mas necessário. Com o primeiro salário, que Daniel fez questão de adiantar uma parte, ela comprou algumas roupas novas, discretas, mas que a faziam sentir-se mais digna. E o mais importante, abriu uma conta bancária secreta, um pequeno refúgio de liberdade financeira. O reflexo no espelho já não era o de uma mulher derrotada. Seus olhos, antes opacos, tinham um brilho renovado, uma centelha de esperança, que há muito estava apagada. O trabalho na empresa de Daniel rendeu frutos mais rapidamente do que ela poderia imaginar. Nos primeiros dias, ela se dedicou com uma intensidade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Era como se cada tarefa, por mais simples que fosse uma oportunidade de provar seu valor, de resgatar anos de potencial desperdiçado. Sua organização meticulosa e sua proatividade, antes sufocadas, agora floresciam. Ela não apenas cumpria suas funções com excelência, mas também antecipava necessidades, otimizava processos e trazia soluções inovadoras para pequenos problemas que passavam despercebidos. Rapidamente, seu nome começou a ser elogiado nos corredores. O que começou como um cargo de assistente, logo se expandiu. Daniel, sempre atento, percebeu seu talento e sua dedicação. Em poucas semanas, ela foi convidada a participar de reuniões importantes, onde suas ideias eram ouvidas com respeito e, muitas vezes, implementadas. Ela, que por tanto tempo fora silenciada, agora tinha voz. O orgulho que sentia de si mesma era uma emoção poderosa, algo que não experimentava havia décadas, uma sensação viciante de realização pessoal. Cada dia no escritório era uma vitória, um lembrete de que ela era capaz e inteligente e merecia muito mais do que a vida que Ricardo lhe impunha. Mas essa nova realidade vinha com um preço. A mentira das caminhadas médicas se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Ricardo, embora inicialmente desinteressado, começou a fazer perguntas mais incisivas. Por que você está demorando tanto? Com quem você está falando no telefone? Onde conseguiu esse dinheiro para o supermercado? Ela se via obrigada a inventar histórias cada vez mais elaboradas, sentindo o peso da duplicidade esmagá-la. A culpa a corroía, mas o medo de perder a liberdade, recém-conquistada, era ainda maior. A tensão em casa aumentava, e ela sabia que não poderia sustentar aquela farsa por muito tempo. Daniel, com sua sensibilidade e percepção aguçada, notava a transformação dela, mas também a angústia em seus olhos. Ele a via florescer durante o dia, mas percebia a sombra que a envolvia ao final do expediente. Em uma tarde, após uma reunião bem-sucedida onde ela brilhou, ele a chamou em sua sala. Você está fazendo um trabalho extraordinário, ele começou com um sorriso encorajador. Mas vejo que há algo que a incomoda. Você não precisa carregar esse fardo sozinha. Ele a incentivou com palavras cuidadosamente escolhidas a enfrentar Ricardo. Você não é propriedade de ninguém, ele disse, sua voz firme e cheia de convicção. Você merece ser respeitada, Léo. E você tem a força para exigir isso. As palavras de Daniel ecoaram em sua mente por dias. Ele havia dito o que ela precisava ouvir, o que seu coração já gritava. A ideia de confrontar Ricardo era aterrorizante, mas a alternativa, viver uma vida dupla presa entre a liberdade e a submissão, era insustentável. A mulher que ela estava se tornando no escritório não podia mais conviver com a sombra que Ricardo insistia em mantê-la.
O brilho em seus olhos, a confiança em sua postura, a voz que havia reencontrado, tudo clamava por uma verdade. A decisão, embora assustadora, parecia inevitável. Ela precisava contar a verdade, custasse o que custasse. A decisão estava tomada. O medo ainda era um nó em seu estômago, mas a determinação era maior. Naquela noite, ao ver Ricardo sentado no sofá, absorto em seu programa de televisão, ela sentiu um ímpeto de coragem que a impulsionou para a frente. Respirou fundo, as mãos suando, e caminhou até a frente dele. Ricardo, precisamos conversar. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Ele ergueu os olhos irritado pela interrupção, mas a seriedade em seu rosto a fez prestar atenção. Eu estou trabalhando, ela revelou, as palavras escapando como um sopro de liberdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado, apenas pelo som da televisão ao fundo. Ricardo a encarou, os olhos arregalados em descrença, depois em fúria. A reação foi exatamente como ela previra, talvez até pior. Ele se levantou abruptamente, o rosto vermelho, a voz explodindo em um grito que fez os vidros da sala tremerem. O quê? Trabalhando? Você enlouqueceu? Quem te deu permissão para isso? Eu proíbo. Você não vai sair desta casa. As ameaças, os gritos, a tentativa de intimidação. Tudo aquilo era familiar, parte de sua rotina de submissão. Mas, diferente de todas as outras vezes, ela não recuou, não encolheu os ombros, não baixou o olhar. Pela primeira vez em anos, ela o olhou diretamente nos olhos, sua postura ereta, a voz, embora ainda um pouco trêmula, carregada de uma firmeza que ele nunca conhecera. Você não é meu dono, Ricardo. Ela respondeu, cada palavra pesando como uma rocha. Eu estou trabalhando, e se você fechar as portas para mim, se tentar me prender aqui novamente, eu não volto mais. Eu vou embora. Aquelas palavras, proferidas com uma convicção inabalável, atingiram Ricardo como um raio. Ele, que sempre a vira como uma extensão de si mesmo, uma posse, agora se via confrontado com uma mulher que não reconhecia. A fúria em seu rosto se transformou em choque, depois em um vislumbre de desespero. O controle que ele exercia com mão de ferro parecia desvanecer-se diante de seus olhos. Ele tentou argumentar, ameaçar novamente, mas a força em seu olhar a impediu. Ela não era mais a sombra. Houve uma discussão acalorada, lágrimas de ambos os lados, dela de alívio e raiva contida, dele de incompreensão e desespero. A tensão pairava no ar como uma névoa densa, mas ela estava decidida. Não havia mais volta. Ela estabeleceu suas condições, claras e inegociáveis: respeito mútuo, tratamento digno e, o mais importante, terapia de casal. Se você não aceitar, se não estiver disposto a mudar, eu partirei, ela declarou, a voz sem hesitação. Ricardo, diante da firmeza que nunca vira nela, da ameaça real de perdê-la, cedeu. Era um primeiro passo, pequeno, mas significativo, em direção a um futuro incerto, porém, cheio de novas possibilidades para ambos. Os dias que se seguiram, aquela noite de confronto, foram de uma estranha calmaria, um silêncio tenso que antecedia a tempestade ou talvez a bonança. Ricardo, ainda atordoado pela firmeza de Léo, havia concordado com a terapia. Mas sua aceitação era relutante, marcada por um misto de raiva contida e uma ponta de medo. Ele não conseguia entender a transformação dela, a força que brotara do nada, e isso o desestabilizava profundamente. Léo, por sua vez, sentia uma exaustão emocional, mas também uma sensação de alívio por ter finalmente quebrado o ciclo de silêncio. A primeira sessão de terapia de casal foi um campo minado. Sentados em poltronas opostas no consultório da doutora Helena, o ar estava carregado de anos de ressentimento e palavras não ditas. Ricardo começou defensivo, minimizando suas ações, tentando pintar Léo como a histérica que estava inventando coisas. Ele se recusava a reconhecer o abuso emocional, chamando-o de discussões normais de casal. Léo, no entanto, não se calou. Com a voz embargada, mas firme, ela descreveu com detalhes dolorosos cada insulto, cada proibição,
a sensação de ser invisível dentro da própria casa. A doutora Helena, uma mulher experiente e empática, conduziu a sessão com maestria. Ela não tomou partido, mas habilmente direcionou a conversa para os padrões de comunicação e poder na relação. Ricardo se contorcia na cadeira, desconfortável com a exposição e com a necessidade de ouvir a perspectiva dela. Em um momento, ele tentou interrompê-la, mas a terapeuta o impediu, insistindo que ele ouvisse até o fim. Pela primeira vez, Ricardo foi obrigado a confrontar o impacto de suas palavras e ações, não apenas em Léo, mas na dinâmica do relacionamento. Após o final da sessão, Ricardo estava visivelmente abalado. Não houve um pedido de desculpas, não ainda, mas um silêncio pensativo tomou conta dele no caminho de volta para casa. Léo observou-o de soslaio, sem saber o que esperar. A mudança não seria instantânea, ela sabia. Mas aquele primeiro passo era crucial. No dia seguinte, uma pequena, quase imperceptível mudança aconteceu. Ricardo, que nunca havia se preocupado com as refeições, perguntou o que ela gostaria de comer para o jantar. Era um gesto minúsculo, mas para Léo, que estava acostumada a cozinhar e servir em silêncio, foi um sinal de que algo, talvez, estivesse começando a ceder. No trabalho, ela continuava a brilhar. Daniel, ciente da situação delicada em casa, oferecia apoio discreto, elogiando seu desempenho e reforçando sua autoestima. A cada dia, Léo se sentia mais forte, mais capaz. A mulher humilhada de antes estava sendo gradualmente substituída por alguém que havia encontrado sua voz, sua força e sua dignidade. Ela sabia que o caminho seria longo e tortuoso, mas a semente de esperança plantada por Daniel naquele supermercado e regada por sua própria coragem estava florescendo em uma determinação inabalável. As sessões de terapia com a doutora Helena tornaram-se um pilar na vida de Léo, um espaço seguro onde ela podia expressar suas verdades sem medo de retaliação imediata. Ricardo, embora ainda relutante em muitos momentos, comparecia a todas as sessões. Aos poucos, a barreira de negação que ele construíra ao longo dos anos começou a rachar. A doutora Helena, com sua persistência gentil, conseguia fazê-lo enxergar, mesmo que por breves instantes, o impacto de seu comportamento. Ele ainda tinha explosões de raiva e tentava desviar a culpa, mas a terapeuta não permitia, sempre o trazendo de volta à responsabilidade por suas ações. Léo, por sua vez, aprendia a se comunicar de forma mais assertiva, a expressar suas necessidades e limites sem se sentir culpada. Em casa, a atmosfera começou a mudar, embora de forma lenta e quase imperceptível. Os gritos de Ricardo diminuíram, em frequência e intensidade. Ele ainda era controlador em alguns aspectos, mas a ameaça de Léo de ir embora pairava no ar. Um lembrete constante de que ele poderia perder o que tinha. Pequenos gestos, como perguntar sobre o dia dela no trabalho ou oferecer-se para buscar algo no supermercado, começaram a surgir. Era um progresso mínimo, mas para Léo, que estava acostumada a ser ignorada, cada um desses gestos era um sinal de que a semente da mudança, por mais frágil que fosse, havia sido plantada. No escritório, Léo continuava a prosperar. Seu talento e dedicação eram inegáveis. Daniel, impressionado com sua rápida adaptação e sua capacidade de resolver problemas, decidiu promovê-la a um cargo de maior responsabilidade, com um aumento significativo de salário. Ela agora liderava uma pequena equipe e tinha voz ativa em decisões estratégicas. O reconhecimento profissional era um bálsamo para sua alma, reforçando a crença de que ela era capaz e merecedora. Com a nova renda, ela conseguiu economizar uma quantia considerável em sua conta secreta, um fundo de emergência que representava sua verdadeira liberdade. Apesar do progresso, Léo sabia que a jornada era longa. Uma noite, Ricardo chegou em casa com um buquê de flores, um gesto que ele nunca havia feito em todos os anos de casamento. O coração de Léo apertou. Era um sinal de arrependimento, talvez, mas também a assustava. Ela sabia que a mudança real viria da profunda compreensão, e não apenas de gestos superficiais. Na terapia,
A doutora Helena havia alertado sobre a lua de mel que muitas vezes acontece após um confronto, onde o abusador tenta reconquistar o controle com gentilezas. Léo estava atenta. Enquanto a relação com Ricardo passava por essa fase delicada de reajuste, a amizade com Daniel se aprofundava. Ele era mais do que um chefe, era um confidente, um mentor, alguém que a via e a valorizava por quem ela realmente era. As conversas com ele sobre trabalho, vida e o futuro eram um sopro de ar fresco, um lembrete constante de que havia um mundo de possibilidades além das paredes de sua casa. O apoio de Daniel era um farol, guiando-a através das águas turbulentas de sua transformação, e Léo sentia uma gratidão imensa por tê-lo em sua vida. A terapia de casal, embora lenta, continuava a desvendar as camadas de disfunção que sufocavam o casamento de Léo e Ricardo. A doutora Helena, com sua paciência inabalável, começou a explorar as raízes do comportamento controlador de Ricardo, revelando inseguranças profundas e medos de abandono. Ele, por vezes, reagia com irritação, outras com um silêncio obstinado, mas havia momentos raros em que uma fresta de vulnerabilidade se abria e ele admitia, ainda que a contragosto, que não sabia como ser diferente. Léo, por sua vez, aprendia a não apenas se defender, mas a expressar suas próprias feridas e desejos, validando sua dor e suas necessidades. Em casa, a trégua frágil persistia. Ricardo tentava se ajustar à nova Léo, a mulher que saía para trabalhar e que não aceitava mais ser silenciada. Ele ainda tinha seus momentos de recaída, pequenas tentativas de controle disfarçadas de preocupação ou ciúmes sutis, mas Léo estava mais atenta. Ela respondia com calma, mas com firmeza, reforçando os limites que a terapia a ajudava a construir. Essas pequenas vitórias diárias, como a escolha de suas próprias roupas sem comentários depreciativos ou a liberdade de usar o telefone sem ser questionada, eram um lembrete constante de sua crescente autonomia. No ambiente profissional, Léo florescia de forma espetacular. A promoção a um cargo de liderança trouxe novos desafios que ela abraçou com entusiasmo. Sua equipe a admirava, e Daniel confiava plenamente em suas decisões. Ela se sentia no auge de sua capacidade e o reconhecimento de seus colegas e superiores era um espelho da mulher forte e competente que ela estava se tornando. A cada projeto concluído com sucesso, a cada elogio recebido, a imagem da Léo do passado, insegura e diminuída, ficava mais distante. A relação com Daniel, enquanto isso, aprofundava-se em uma cumplicidade que ia além do profissional. Eles passavam horas conversando sobre estratégias de negócios, mas também sobre sonhos, medos e a complexidade da vida. Daniel era um ouvinte atento, um conselheiro sensato e, acima de tudo, alguém que a via em sua totalidade, com suas forças e suas vulnerabilidades. Ele a incentivava, a desafiava e a fazia rir, algo que ela havia esquecido como era fazer. Léo percebia que a admiração por Daniel crescia, e com ela, uma afeição calorosa e genuína que preenchia um vazio que ela nem sabia que existia. Uma noite, após um jantar de equipe, Daniel a levou para casa. A conversa no carro fluiu naturalmente, e quando ele parou em frente à sua casa, um silêncio confortável pairou no ar. Ele a olhou com uma ternura que fez o coração de Léo acelerar. "Você é uma pessoa incrível, Léo", ele disse, voz suave. "Estou orgulhoso de tudo que você está conquistando." As palavras dele, simples, mas carregadas de sinceridade, tocaram Léo profundamente. Ela sentiu um calor no peito, uma sensação de ser vista e valorizada de uma forma que Ricardo nunca fora capaz. Aquele momento, breve e carregado de um significado não dito, reforçou a crescente certeza de que seu futuro, independentemente de Ricardo, seria construído sobre a base da sua própria força e das conexões que a faziam verdadeiramente feliz. A terapia continuava a ser um espelho implacável para Ricardo. A doutora Helena, em sessões individuais e conjuntas, desmantelava suas defesas, expondo a fragilidade por trás de sua raiva e controle. Ele começou a verbalizar, ainda que com dificuldade,
alguns de seus medos mais profundos. O medo de ser abandonado, de não ser suficiente, de perder o status que o casamento lhe conferia. Para Léo, ouvir essas confissões era um misto de dor e compreensão. Ela via o homem por trás da máscara, mas a empatia vinha acompanhada da lembrança de anos de sofrimento. A dinâmica entre eles em casa oscilava entre momentos de trégua e recaídas, onde Ricardo tentava reafirmar seu domínio, apenas para ser confrontado pela nova e inabalável firmeza de Léo. O contraste com sua vida no escritório era gritante. Léo estava em seu elemento, liderando projetos complexos com uma confiança que irradiava. Sua equipe a respeitava e a seguia com entusiasmo. Daniel, mais do que nunca, era seu maior incentivador. Eles passavam cada vez mais tempo juntos, seja em reuniões de trabalho que se estendiam em conversas pessoais, ou em almoços, onde a linha entre o profissional e o pessoal se tornava tênue. Ele a via de uma forma que ninguém jamais vira, celebrando suas conquistas, apoiando-a em seus desafios e rindo com ela de um jeito leve e genuíno. A conexão entre Léo e Daniel era inegável, um laço de respeito, admiração e uma crescente atração que pairava no ar. Os olhares se demoravam um pouco mais, os toques, acidentais ou não, carregavam uma eletricidade sutil. Léo se pegava pensando em Daniel fora do horário de trabalho e o sorriso dele se tornava um refúgio em meio à tensão doméstica. Ela sentia-se culpada por esses sentimentos, por essa atração que desafiava os limites de seu casamento, mas não conseguia negá-los. Ele representava a liberdade, a alegria e a validação que ela tanto ansiava. Ricardo, por sua vez, começou a perceber a mudança não apenas no comportamento de Léo, mas em sua aura. O brilho em seus olhos, a energia que ela trazia para casa, a forma como ela se vestia com mais confiança, tudo isso o incomodava profundamente. Ele sentia que estava perdendo o controle, e a paranoia começou a se instalar. As perguntas sobre o trabalho de Léo se tornaram mais insistentes, as acusações de infidelidade mais frequentes e infundadas. Ele vasculhava suas coisas, checava seu telefone, e o ambiente em casa voltou a ficar pesado, sufocante. Uma noite, Ricardo confrontou Léo com uma fúria renovada. Ele havia encontrado um recibo de um almoço de negócios no qual Daniel estava presente. Você está me traindo, não está? É por isso que você está tão diferente, tão confiante, ele gritou, a voz carregada de dor e raiva. Léo, cansada das acusações infundadas e da vigilância constante, sentiu a paciência se esgotar. Aquele era o ponto de ruptura. Ela o olhou, não com medo, mas com uma tristeza profunda. Não há outra pessoa, Ricardo. Mas se você continuar a me tratar assim, se não houver respeito, se você não confiar em mim, não haverá mais nós. Eu não posso mais viver assim. As palavras ecoaram no silêncio, marcando o fim de uma era e o início de uma decisão inevitável. As palavras de Léo pairaram no ar, cortando a densa atmosfera de acusação e desconfiança. Ricardo a encarou, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e incredulidade. Ele esperava lágrimas, súplicas, a velha Léo encolhida e pedindo perdão. Mas o que viu foi uma mulher inabalável, com os olhos marejados de cansaço, mas firmes, e uma determinação que ele nunca havia presenciado. Você não pode fazer isso. Ele balbuciou, a voz rouca, a raiva dando lugar a um desespero crescente. Para onde você iria? Você não tem nada sem mim. Léo respirou fundo, sentindo o peso de anos de opressão se desprendendo de seus ombros. Eu tenho a mim mesma, Ricardo, ela respondeu, a voz calma, mas carregada de uma força recém-descoberta. E isso é mais do que suficiente. Ela não se deu ao trabalho de discutir as acusações de traição. Aquele não era mais o ponto. O ponto era a sua liberdade, a sua dignidade. Sem mais uma palavra, ela se virou e caminhou para o quarto, sentindo uma adrenalina fria percorrer suas veias. Enquanto Ricardo a observava paralisado na sala, Léo começou a arrumar suas coisas. Não eram muitas. Algumas roupas, documentos importantes, o diário que ela havia começado a escrever e o notebook que Daniel lhe emprestara.
Cada item guardado na mala era um passo em direção à sua nova vida. Ela sabia que a decisão era irreversível. A terapia havia lhe dado ferramentas. Daniel havia lhe dado um vislumbre de um mundo diferente, mas a coragem para dar o passo final veio de dentro dela mesma. Com a mala pronta, ela pegou o telefone e discou o número de Daniel. Ele atendeu. No segundo toque, e a voz dele, sempre calma e acolhedora, foi um bálsamo para sua alma. Daniel, eu preciso de ajuda, ela disse, a voz embargada pela emoção. Em poucas palavras, ela explicou a situação, a explosão de Ricardo e sua decisão de ir embora. Não houve hesitação do outro lado da linha. Estou a caminho, chego em 15 minutos. Não se preocupe com nada, Léo, você não está sozinha. 15 minutos depois, o carro de Daniel parou em frente à casa. Léo pegou sua mala, sentindo o coração bater forte, uma mistura de medo do desconhecido e uma euforia avassaladora. Ricardo apareceu na porta, os olhos vermelhos tentando um último apelo, uma última manipulação. Não faça isso, Léo, nós podemos resolver, eu mudo, eu juro. Mas ela apenas balançou a cabeça, a decisão gravada em cada fibra de seu ser. Ela não podia mais acreditar em promessas vazias. Ao entrar no carro de Daniel, ela olhou para trás uma última vez para a casa que havia sido sua prisão por tanto tempo. As luzes acesas pareciam mais frias, mais distantes. Ao lado de Daniel, ela sentiu um alívio imenso. O carro se afastou, deixando para trás não apenas um lar, mas uma vida de submissão. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em anos, Léo sentiu que estava no controle de sua própria história, dirigindo em direção a um horizonte onde a liberdade e a felicidade finalmente pareciam ao seu alcance. O silêncio dentro do carro de Daniel era um bálsamo para a alma de Léo, um contraste gritante com o caos que acabara de deixar para trás. Ela sentia as mãos tremerem levemente, um resquício da adrenalina, mas uma calma estranha começava a se assentar em seu peito. Daniel dirigia em silêncio por alguns minutos, permitindo que ela processasse o turbilhão de emoções. Ele não fez perguntas, apenas estendeu a mão e apertou a dela gentilmente, um gesto de apoio que valia mais do que 1000 palavras. Obrigada, Daniel, ela finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. Eu não sei o que faria sem você. Ele sorriu, um sorriso caloroso que dissipava um pouco da escuridão. Você faria, Léo. Você é mais forte do que imagina. Eu só estava aqui para te dar um empurrãozinho. Ele a levou para um pequeno apartamento, que ele mantinha para visitas de familiares ou em casos de emergência. Era simples, mas acolhedor, com uma cama arrumada e uma pequena cozinha. Fique o tempo que precisar. É seguro e ninguém vai te incomodar aqui. Léo sentiu um nó na garganta. A gentileza de Daniel era avassaladora. Naquela noite, ela dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo, um sono sem pesadelos, sem a ansiedade de acordar ao lado de Ricardo. Ao amanhecer, o sol entrava pela janela, e ela se sentiu leve, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. A liberdade era uma sensação quase palpável, e embora o futuro fosse incerto, a perspectiva de construí-lo por si mesma era emocionante. Nos dias seguintes, Léo mergulhou no trabalho, encontrando nele um refúgio e uma fonte de empoderamento. Sua performance era impecável, e a promoção recente a mantinha ocupada com novos desafios. Daniel continuou a ser seu porto seguro. Eles conversavam sobre os próximos passos, sobre a possibilidade de um divórcio e sobre como ela se reestabeleceria. Ele a ajudou a encontrar um advogado especializado em casos de violência doméstica, garantindo que ela tivesse a melhor representação legal possível. Apesar da turbulência pessoal, Léo sentia uma clareza renovada. Ela percebia que a atração por Daniel não era apenas um escape, mas um reconhecimento de uma conexão profunda, de almas que se entendiam e se complementavam. Ele não a diminuía, não a controlava. Ele a elevava. Uma tarde, após uma reunião, Daniel a convidou para jantar. Não era um jantar de negócios, mas um convite pessoal, carregado de um significado que ambos reconheciam. Enquanto estavam sentados à mesa,
A conversa fluiu com uma naturalidade que Léo nunca havia experimentado em seu casamento. Eles falaram sobre seus sonhos, suas paixões e sobre o que realmente importava na vida. O olhar de Daniel era de admiração e carinho, e Léo sentiu seu coração se abrir de uma forma que ela pensava que nunca mais seria possível. Ao final do jantar, quando ele a levou de volta ao apartamento, ele segurou sua mão novamente, mas desta vez o toque foi mais demorado, mais intencional. Léo, ele disse, a voz suave, você merece toda a felicidade do mundo. Naquele momento, Léo soube que, embora o caminho à frente fosse desafiador, ela não estaria sozinha, e que a felicidade, antes um sonho distante, estava agora ao seu alcance. Os dias que se seguiram ao jantar com Daniel foram preenchidos por uma mistura de alívio e uma ansiedade latente. Léo sabia que o divórcio seria um processo árduo, e o advogado que Daniel recomendara, Dr. Almeida, confirmou suas suspeitas. Ricardo, ao ser notificado da ação de divórcio, reagiu com uma fúria previsível. Ele tentou ligar incessantemente, enviou mensagens ameaçadoras e, em um momento de desespero, apareceu no escritório, exigindo falar com Léo. Daniel, com a ajuda da segurança, garantiu que ele fosse retirado e que Léo estivesse protegida. A empresa, ciente da situação, ofereceu todo o apoio necessário, incluindo segurança adicional para Léo. Apesar da turbulência externa, Léo encontrava serenidade em sua nova rotina. O apartamento de Daniel era um santuário, e a cada dia ela se sentia mais à vontade para chamá-lo de lar temporário. Ela passava as noites lendo, trabalhando em projetos pessoais e, muitas vezes, conversando com Daniel. As conversas com ele se tornaram o ponto alto de seus dias. Eles compartilhavam risadas, ideias e, gradualmente, as histórias de suas vidas. Daniel revelou suas próprias vulnerabilidades e desafios, criando um espaço de confiança mútua que Léo nunca havia experimentado. A conexão entre eles florescia em algo mais profundo e terno. Os olhares se tornaram mais longos, os toques mais intencionais. Uma noite, enquanto assistiam a um filme no apartamento, a mão de Daniel encontrou a de Léo no sofá. O toque foi suave, mas carregado de uma emoção contida. Léo não recuou. Em vez disso, ela entrelaçou os dedos nos dele, sentindo um calor reconfortante se espalhar por seu corpo. Não houve palavras, apenas a compreensão silenciosa de que algo belo e significativo estava nascendo entre eles. No trabalho, Léo continuava a se destacar. Sua resiliência e foco eram admiráveis. Ela liderou um projeto de grande visibilidade, que resultou em um sucesso estrondoso para a empresa, consolidando sua posição como uma peça-chave na equipe de Daniel. O reconhecimento profissional era uma validação constante de sua capacidade e independência, e a cada conquista, ela sentia a antiga Léo se desvanecer, dando lugar a uma mulher mais forte, mais confiante e mais feliz. A doutora Helena, ciente da situação, continuou a apoiar Léo em sessões individuais, ajudando-a a processar o trauma do passado e a se preparar para o futuro. Ela reforçava a importância de manter os limites e de focar em sua batalha legal pelo divórcio de Léo e Ricardo, se arrastava, transformando-se em um labirinto de burocracia e acusações. Ricardo, movido por uma mistura de orgulho ferido e um desejo desesperado de reaver o controle, utilizava todas as táticas possíveis para dificultar o processo. Ele contestava cada cláusula, atrasava a entrega de documentos e até mesmo tentava difamar Léo, espalhando boatos infundados entre conhecidos em comum. O Dr. Almeida, embora paciente, admitia que a resistência de Ricardo era incomum, tornando o divórcio mais demorado e exaustivo do que o previsto. Léo sentia o peso dessa guerra silenciosa. Havia dias em que a fadiga era avassaladora e as sombras do passado pareciam querer se esgueirar de volta para sua mente. As noites eram por vezes inquietas, com fragmentos de discussões e acusações de Ricardo ecoando em seus pensamentos. No entanto, ela se recusava a ceder. Cada tentativa de Ricardo de puxá-la de volta para o abismo de sua influência apenas fortalecia sua convicção
de que estava no caminho certo. Ela se agarrava à sua nova vida, ao trabalho que a preenchia e à presença constante de Daniel. Daniel era seu farol. Ele a ouvia pacientemente, oferecia conselhos práticos e, mais importante, a lembrava constantemente de sua força e valor. Ele a incentivava a se desconectar do estresse do divórcio quando possível, sugerindo caminhadas no parque ou noites tranquilas, assistindo a filmes. Em uma dessas noites, enquanto dividiam uma pizza no apartamento, Léo desabafou sobre a exaustão que sentia. Daniel, sem hesitar, segurou sua mão e a puxou para um abraço apertado. Foi um abraço de conforto, de proteção, que fez Léo sentir-se segura e amada, de uma forma que ela havia esquecido ser possível. No escritório, a complexidade do divórcio não afetava seu desempenho. Pelo contrário, parecia impulsioná-la a buscar ainda mais excelência. Daniel a encarregou de um novo projeto, um lançamento de produto de grande escala que exigiria sua total dedicação e habilidades de liderança. Era um desafio enorme, mas Léo o abraçou com entusiasmo, vendo nele uma oportunidade de provar a si mesma e de solidificar ainda mais sua independência. Ela mergulhou nos detalhes, organizou equipes e coordenou estratégias com uma maestria que impressionava a todos. Com o sucesso iminente do projeto, a atmosfera entre Léo e Daniel tornou-se ainda mais carregada de uma afeição não dita. Eles celebravam pequenas vitórias juntos e a admiração mútua era palpável. Uma noite, após finalizarem uma longa sessão de trabalho, Daniel a levou para o terraço do prédio, de onde se via a cidade iluminada. O vento suave bagunçava seus cabelos, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo burburinho distante da metrópole. Ele se virou para ela, os olhos brilhando sob a luz das estrelas. Léo, ele começou, a voz um pouco mais rouca que o normal. Eu sinto algo por você que vai além da admiração profissional. Eu me importo muito com você. O coração de Léo deu um salto. Ela não precisava de mais palavras. Naquele instante, sob o céu estrelado, ela soube que a felicidade que antes parecia um sonho distante estava ali, ao seu lado, real e tangível. As palavras de Daniel, ditas sob o manto estrelado, daquela noite, ecoaram no coração de Léo como uma melodia há muito esquecida. Ela o olhou, os olhos marejados não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora que misturava surpresa, alívio e uma alegria profunda. Não havia necessidade de respostas elaboradas. A verdade estava ali, pairando entre eles, tão palpável quanto o ar que respiravam. Léo, sem hesitar, inclinou-se e o beijou. Foi um beijo terno, carregado de todo o carinho e admiração que ela nutria por ele, um selo silencioso de um sentimento que vinha crescendo há semanas. Daniel retribuiu com a mesma intensidade, e naquele momento, o mundo pareceu se alinhar. O beijo marcou o início de uma nova fase. A relação entre Léo e Daniel floresceu, transformando-se de uma cumplicidade profissional em um romance discreto, mas intenso. Eles passaram a explorar a cidade juntos nos fins de semana, desfrutando de jantares tranquilos, caminhadas em parques e conversas que se estendiam pela madrugada. Daniel era tudo o que Ricardo não era: gentil, atencioso, um ouvinte, paciente que a valorizava por sua inteligência e sua força. Ao lado dele, Léo sentia-se segura, amada e, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente feliz. Essa nova felicidade, no entanto, não eliminou os desafios. O processo de divórcio com Ricardo continuava a ser uma fonte de estresse. Ricardo, cada vez mais desesperado e ciente de que estava perdendo o controle sobre Léo, intensificou suas táticas. Ele começou a enviar mensagens mais agressivas, ameaçando expor supostas falhas de Léo para a família e amigos, e até mesmo insinuando que ela estava com Daniel por interesse financeiro. As acusações eram infundadas e cruéis, mas Léo, fortalecida pelo apoio de Daniel e pela terapia, conseguia encará-las com mais resiliência. O Dr. Almeida, seu advogado, aconselhou-a a ignorar as provocações e a manter o foco nos aspectos legais. Ele garantiu que as ameaças de Ricardo não tinham base e que a conduta dele só servia para prejudicá-lo no processo,
Léo, seguindo o conselho, bloqueou Ricardo em todas as redes sociais e limitou o contato ao estritamente necessário, filtrando-o através do advogado. A doutora Helena, em suas sessões, ajudava Léo a processar a raiva e a frustração, reforçando a importância de se proteger emocionalmente. No trabalho, o projeto de lançamento de produtos sob a liderança de Léo foi um sucesso retumbante. As vendas superaram todas as expectativas e a empresa colheu os frutos de seu esforço e visão. Daniel fez questão de elogiá-la publicamente, destacando sua contribuição essencial. O reconhecimento profissional era um lembrete constante de sua capacidade e independência. Uma tarde, Daniel e Léo estavam em seu escritório, revisando os resultados do projeto, quando o telefone de Léo tocou. Era sua irmã Ana, com a voz embargada. Léo, você precisa vir. A mamãe está muito doente. O mundo de Léo pareceu parar. A notícia, inesperada e devastadora, a atingiu em cheio, trazendo uma nova camada de preocupação em meio à sua jornada de transformação. Daniel, percebendo a mudança em seu rosto, imediatamente a abraçou, oferecendo seu apoio incondicional. A notícia da doença da mãe de Léo caiu como um raio em um céu que, apesar das tempestades do divórcio, começava a clarear. O choque a paralisou por um instante e o telefone escorregou de suas mãos trêmulas. Daniel, que estava ao seu lado, a amparou imediatamente, os braços firmes ao redor dela, enquanto ela se desmanchava em lágrimas. A imagem de sua mãe, sempre tão forte e resiliente, agora frágil, era quase insuportável. Eu preciso ir, Léo sussurrou, a voz embargada, mal conseguindo formar as palavras. Daniel não hesitou. Em minutos, ele já estava organizando tudo. Cancelou seus compromissos, garantiu que o Dr. Almeida fosse informado sobre a urgência e providenciou um carro para levá-los à cidade natal de Léo, que ficava a algumas horas de distância. Durante toda a viagem, ele permaneceu ao seu lado, oferecendo um ombro para ela chorar, uma mão para segurar e um silêncio reconfortante que dizia mais do que qualquer palavra. Ao chegarem à casa da família, a cena era desoladora. Ana, sua irmã, estava visivelmente exausta, os olhos inchados de tanto chorar. O pai, um homem que Léo sempre vira como um pilar de força, parecia envelhecido em questão de dias. A mãe estava deitada na cama, pálida e fraca, mas um sorriso tênue iluminou seu rosto ao ver Léo. O reencontro foi carregado de dor e amor, um lembrete cruel do tempo perdido, mas também da força inquebrável dos laços familiares. Daniel se manteve discreto, mas presente. Ele não se intrometeu, mas ofereceu ajuda prática. Conversou com Ana sobre a logística, garantiu que a família tivesse tudo o que precisava e até mesmo providenciou refeições para todos. Sua presença era um porto seguro, uma rocha em meio à tempestade de emoções. Léo sentia uma gratidão imensa por ele estar ali, testemunhando sua vulnerabilidade e oferecendo apoio incondicional. Nos dias que se seguiram, a casa se encheu de parentes e amigos, todos prestando apoio à mãe de Léo. Ricardo, por sua vez, tentou entrar em contato, mas Léo o ignorou. A doença da mãe a fez perceber que certas batalhas simplesmente não valiam a pena. Sua energia precisava ser direcionada para o que realmente importava, sua família e sua própria cura. Em meio à dor e à incerteza, houve momentos de clareza. Léo e Ana, que haviam sido separadas por tanto tempo devido ao controle de Ricardo, se reconectaram de uma forma profunda. Elas compartilharam medos, esperanças e a dor de ver a mãe definhar. A presença de Daniel, sua calma e seu apoio, não passou despercebida pela família. Eles o aceitaram sem questionamentos, vendo nele o homem que trazia paz e segurança para Léo. Apesar da tristeza, Léo sentia uma nova força brotar de dentro. A vulnerabilidade de sua mãe e a união de sua família a lembraram da preciosidade da vida e da importância de viver plenamente. Enquanto observava Daniel conversando com seu pai no jardim, uma sensação de certeza se instalou em seu coração. Ela estava no lugar certo, com as pessoas certas, pronta para enfrentar o que viesse pela frente, com a força de seu amor e a esperança de um futuro mais sereno.
Os dias na casa da família se transformaram em uma vigília silenciosa. A doença da mãe de Léo progredia e a família se uniu em torno dela, oferecendo conforto e amor nos seus últimos momentos. Léo, ao lado de sua irmã Ana, revezava-se nos cuidados, segurando a mão da mãe, lendo histórias e compartilhando lembranças. Cada riso fraco da mãe, cada olhar de carinho era um tesouro. A dor era imensa, mas a união familiar, fortalecida pela adversidade, era um consolo. Daniel permaneceu ao lado de Léo, um apoio constante e discreto. Ele não se impunha, mas estava sempre ali, oferecendo um café, uma palavra de conforto ou simplesmente sua presença silenciosa. Ele cuidava das logísticas, permitindo que Léo e Ana se concentrassem na mãe. A família de Léo, que antes o via como um estranho, agora o aceitava como parte do círculo íntimo, reconhecendo a bondade e a força que ele trazia para a vida de Léo. O pai de Léo, em particular, encontrou em Daniel um confidente, compartilhando as preocupações e a dor da perda iminente. Em meio à tristeza, Léo teve um momento de clareza profunda. A fragilidade da vida de sua mãe a fez reavaliar tudo. As batalhas com Ricardo, as mágoas do passado, tudo parecia insignificante diante da iminência da perda. Ela percebeu que a energia gasta em lutar contra o ódio dele era a energia que poderia ser usada para viver, para amar, para curar. A vida era preciosa demais para ser desperdiçada em ressentimentos. Uma tarde, enquanto a mãe dormia, Léo saiu para o jardim com Daniel. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo. "Eu não quero mais lutar", ela confessou, a voz embargada. "Não com Ricardo. Eu só quero paz." Daniel a abraçou, compreendendo a profundidade de suas palavras. Ele a incentivou a seguir seu coração, a buscar a paz que ela tanto merecia. No dia seguinte, Léo ligou para o Dr. Almeida. Ela pediu que ele acelerasse o divórcio, mesmo que isso significasse ceder em algumas questões materiais. "Eu só quero que isso acabe", ela disse. "Não quero mais brigar, quero seguir em frente com a minha vida." O advogado, surpreso com a decisão, mas compreendendo a motivação, prometeu fazer o possível. Aquele ato de desapego foi libertador para Léo, um passo final para se desvencilhar das amarras do passado. Poucos dias depois, a mãe de Léo faleceu pacificamente, rodeada por sua família. A dor da perda foi dilacerante, mas Léo sentiu uma estranha sensação de paz. Ela havia tido a chance de se despedir, de expressar seu amor e de se reconectar com sua família. No funeral, Daniel estava ao seu lado, um pilar de força e consolo. Enquanto olhava para o caixão de sua mãe, Léo sentiu uma nova determinação. Ela honraria a memória de sua mãe vivendo uma vida plena, livre e feliz, construindo um futuro onde o amor e o respeito seriam os alicerces. Os dias que se seguiram ao funeral da mãe de Léo foram um borrão de luto e resiliência. A dor da perda era profunda, um vazio que parecia impossível de preencher, mas a união de sua família e o apoio inabalável de Daniel a ajudaram a navegar por esse período sombrio. Ela e Ana passaram horas relembrando a mãe, compartilhando histórias e chorando juntas, fortalecendo ainda mais o laço entre as irmãs. O pai de Léo, embora visivelmente abalado, encontrava consolo na presença das filhas e na discreta, mas firme, companhia de Daniel. Com o passar das semanas, a intensidade do luto começou a ceder lugar a uma aceitação dolorosa, mas necessária. Léo sentia que a morte da mãe, embora devastadora, havia lhe dado uma clareza renovada sobre o que realmente importava na vida. A urgência de se libertar completamente do passado de Ricardo tornou-se ainda mais premente. O Dr. Almeida, seguindo as instruções de Léo, intensificou as negociações. Ricardo, talvez exausto pela própria resistência ou pela ausência de Léo para manipular, finalmente cedeu. O acordo de divórcio foi assinado e a decisão final saiu poucas semanas depois. Dia em que recebeu a notícia do divórcio oficial, Léo sentiu uma mistura complexa de emoções. Não houve euforia, mas um profundo alívio. Era o fim de um capítulo doloroso, a libertação de uma prisão que a havia sufocado por anos. Ela estava legalmente livre de Ricardo,
e a sensação de leveza era quase indescritível. Naquele mesmo dia, Daniel a levou para um jantar tranquilo. Não para celebrar, mas para marcar o encerramento de uma fase e o início de outra. Ele a olhou com carinho e disse: "Agora você pode realmente começar a viver a sua vida, Léo, do seu jeito." Com o divórcio finalizado e o luto começando a se transformar em saudade, Léo voltou ao trabalho com uma energia renovada. Ela mergulhou em novos projetos, usando sua experiência e sua visão para impulsionar a empresa. Sua liderança era inspiradora e ela se sentia mais realizada profissionalmente do que nunca. A cada dia, ela construía uma vida que era verdadeiramente sua, baseada em seus próprios méritos e escolhas. A relação com Daniel florescia abertamente. Eles não precisavam mais se esconder. O que começou como apoio e amizade havia se transformado em um amor maduro e respeitoso. Eles compartilhavam não apenas o dia a dia, mas também sonhos para o futuro. Daniel era seu parceiro em todos os sentidos, alguém que a apoiava incondicionalmente, celebrava suas vitórias e a ajudava a superar os desafios. Uma tarde, enquanto caminhavam pela praia, o sol se pondo no horizonte, Léo sentiu uma paz profunda. Ela havia sobrevivido, havia se reinventado. A mulher que um dia fora silenciada e diminuída, agora caminhava de cabeça erguida, livre e feliz. O caminho havia sido longo e doloroso, mas cada passo, cada desafio, a havia moldado na pessoa forte e resiliente que ela era agora. O futuro se estendia à sua frente, um horizonte vasto e promissor, onde ela finalmente poderia escrever sua própria história, com amor, liberdade e dignidade. A vida de Léo, agora liberta das amarras do passado, desdobrava-se em um ritmo que combinava serenidade e novas descobertas. O luto pela mãe, embora ainda presente, transformava-se em uma saudade terna. Um motor silencioso que a impulsionava a viver cada dia com mais intensidade e gratidão. Ela sentia a presença da mãe em pequenos momentos, em conselhos que pareciam sussurrar em sua mente, na força que a guiava. A reconexão com Ana e seu pai também se aprofundou, e a família, antes fragmentada pela distância e pelos segredos, encontrava um novo alicerce na honestidade e no apoio mútuo. No campo profissional, Léo atingiu um novo patamar. Sua visão estratégica e sua capacidade de liderança eram inquestionáveis. Daniel, reconhecendo seu talento excepcional, propôs que ela assumisse um cargo ainda mais elevado, com responsabilidades que a colocariam na linha de frente das decisões mais importantes da empresa. Era um desafio que ela abraçou com entusiasmo, sentindo-se plenamente realizada em sua carreira e inspirando sua equipe a alcançar novos objetivos. O escritório, que antes era apenas um refúgio, tornou-se um palco para seu brilho. A relação com Daniel florescia em um amor que era ao mesmo tempo calmo e vibrante. Eles haviam encontrado um equilíbrio perfeito entre suas vidas profissionais e pessoais. As noites eram preenchidas com jantares preparados a 4 mãos, conversas profundas sobre o futuro e momentos de pura alegria. Daniel não apenas a amava, ele a via, a compreendia e a incentivava a ser a melhor versão de si mesma. Ele celebrava suas conquistas como se fossem suas e oferecia um porto seguro em cada pequena turbulência. Após alguns meses morando no apartamento de Daniel, eles começaram a conversar sobre um passo maior. Não era apenas uma questão de conveniência, mas um desejo mútuo de construir um lar juntos. Eles passaram fins de semana visitando apartamentos, imaginando uma vida compartilhada, um espaço que seria verdadeiramente deles, livre de qualquer sombra do passado. A ideia de coabitar com Daniel enchia Léo de uma felicidade genuína, uma sensação de que estava finalmente construindo a vida que sempre sonhou, mas que nunca ousou acreditar ser possível. Uma tarde, enquanto caminhavam por um bairro charmoso, Daniel parou em frente a uma pequena casa com um jardim florido. "O que você acha desta, Léo?" Ele perguntou, um brilho nos olhos. Não era um apartamento, mas uma casa aconchegante, com janelas grandes e uma aura acolhedora.
Léo sentiu o coração disparar. Era perfeita. Era o tipo de lar que ela imaginava. Um lugar onde poderiam criar novas memórias, plantar raízes e construir um futuro juntos. Ainda havia desafios a serem enfrentados, claro. A recuperação completa do trauma do passado era uma jornada contínua e a terapia individual, com a doutora Helena, continuava a ser um espaço vital para seu crescimento e cura. Mas Léo sabia que não estava sozinha. Ela tinha sua força interior, o amor de Daniel, o apoio de sua família e a clareza de que sua vida, agora, era inteiramente sua para moldar. O futuro, antes um horizonte distante e incerto, agora se apresentava como um convite aberto, cheio de promessas e a doce possibilidade de uma felicidade duradoura. A pequena casa com o jardim florido rapidamente se tornou mais do que um imóvel. Era a materialização do novo começo de Léo. O processo de mudança foi leve, preenchido com a empolgação de Daniel e a alegria contagiante de Léo. Eles pintaram as paredes com cores claras e acolhedoras, escolheram móveis que refletiam seus gostos combinados e juntos transformaram a casa em um lar que irradiava paz e felicidade. Cada objeto colocado, cada planta no jardim era um símbolo de sua união e do futuro que estavam construindo. Viver com Daniel era uma revelação diária para Léo. A rotina era marcada por gestos de carinho, conversas descontraídas e um respeito mútuo que ela nunca havia experimentado. Ele a incentivava a perseguir seus próprios interesses, celebrava suas pequenas vitórias e estava sempre ali para oferecer um ombro amigo nos dias mais difíceis. Léo descobriu a beleza de uma parceria onde ambos se apoiavam e se elevavam, sem jogos de poder ou manipulação. A casa era um santuário, um lugar onde ela podia ser completamente ela mesma, sem medo ou julgamento. A doutora Helena continuava a ser uma peça fundamental na jornada de cura de Léo. Nas sessões, elas exploravam as últimas cicatrizes deixadas pelo relacionamento abusivo, trabalhando para desconstruir os padrões de pensamento e comportamento que Ricardo havia imposto. Léo aprendia a confiar novamente em seus instintos, a validar suas emoções e a reconhecer seu próprio valor intrínseco. A terapia não era mais sobre escapar de um pesadelo, mas sobre construir uma vida plena e saudável, livre das sombras do passado. No trabalho, Léo continuava a brilhar. Com o novo cargo, ela liderava equipes maiores e tomava decisões estratégicas que impactavam diretamente o sucesso da empresa. Sua confiança e perspicácia eram notáveis e ela se sentia totalmente realizada em sua carreira. O reconhecimento de seus pares e superiores era um lembrete constante de que sua capacidade não era definida por ninguém além dela mesma. A família de Léo visitava a nova casa com frequência e a alegria dela era palpável para todos. Ana e o pai viam a transformação de Léo com admiração e alívio, e a presença de Daniel em sua vida era uma bênção. As refeições em família na nova casa eram cheias de risadas e histórias, um contraste marcante com os jantares silenciosos e tensos de seu passado. Uma noite, enquanto Daniel e Léo estavam sentados no jardim, observando as estrelas, ele se virou para ela com um sorriso. "Sabe, Léo", ele disse, a voz suave, "ver você tão feliz, tão livre, é a coisa mais bonita que já presenciei." Léo se aninhou mais perto dele, sentindo o calor de seu corpo e a profundidade de seu amor. Ela havia percorrido um longo e árduo caminho, mas cada passo valera a pena. A felicidade não era mais um conceito abstrato, mas uma realidade que ela vivia a cada dia, construída sobre a base de sua própria força, do amor verdadeiro e da liberdade que finalmente havia conquistado. O futuro, antes incerto, agora se desenhava como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas aventuras e a promessa de uma vida plena e feliz ao lado de quem amava. A vida na nova casa com Daniel se estabeleceu em uma rotina de felicidade e cumplicidade. Cada manhã era um novo começo, preenchido com a luz do sol que entrava pelas janelas e o aroma do café recém-passado. Léo e Daniel encontravam prazer nos pequenos rituais diários, cozinhar juntos, cuidar do jardim que florescia a cada estação e compartilhar as histórias de seus dias no trabalho.
A casa, antes apenas uma estrutura, agora pulsava com a energia de um amor genuíno e uma parceria sólida. No trabalho, Léo continuava a ser uma força motriz. Sua ascensão na empresa era meteórica, e ela se via em reuniões de alto nível, contribuindo com ideias inovadoras e liderando iniciativas que transformavam o mercado. A cada conquista, ela sentia um orgulho silencioso, um testemunho de sua resiliência e da capacidade de se reerguer após anos de supressão. Daniel, seu colega e parceiro, era seu maior admirador, celebrando cada vitória e oferecendo um apoio incondicional que a impulsionava ainda mais. A terapia com a doutora Helena, embora menos frequente agora, permanecia um espaço essencial para Léo. As sessões se tornaram menos sobre a cura de feridas abertas e mais sobre o fortalecimento de sua nova identidade. Elas discutiam estratégias para manter a autoconfiança, para estabelecer limites saudáveis em todas as áreas da vida e para abraçar plenamente a mulher forte e independente que ela havia se tornado. Léo percebia que a cura era um processo contínuo, mas que agora ela tinha as ferramentas para navegar por ele com graça e determinação. A relação com sua família também se aprofundou. Ana e o pai de Léo visitavam-nos regularmente na nova casa, e a alegria de vê-la tão feliz era evidente em seus olhos. As conversas eram leves, cheias de risadas e um senso de paz que havia estado ausente por tanto tempo. A presença de Daniel, sua gentileza e seu carinho por Léo o tornaram um membro querido da família, e o passado turbulento parecia cada vez mais distante, uma memória que servia apenas para ressaltar a beleza do presente. Uma noite, enquanto jantavam no jardim sob a luz das estrelas, Daniel pegou a mão de Léo. Léo, ele disse, os olhos brilhando com uma profundidade que a fez prender a respiração. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você me ensinou o que é amar de verdade, o que é ser verdadeiramente feliz. Ele se ajoelhou tirando uma pequena caixa do bolso. Você aceita me fazer o homem mais feliz do mundo e se casar comigo? O coração de Léo disparou. As lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza ou medo, mas de uma alegria avassaladora. Era o culminar de sua jornada, a prova de que o amor e a felicidade eram possíveis, mesmo após a escuridão. Ela não precisou pensar. Sim, ela exclamou, a voz embargada pela emoção, e se jogou nos braços de Daniel. Naquele abraço, sob o céu noturno, Léo sabia que havia encontrado seu verdadeiro lar, não apenas em uma casa, mas no coração de um homem que a amava incondicionalmente e que o futuro, agora, era um convite para uma vida de amor, liberdade e plenitude. Aquele Sem, de Léo sussurrado e depois exclamado sob as estrelas, selou não apenas um pedido de casamento, mas a vitória de uma jornada de autodescoberta e cura. Daniel a abraçou apertado, rodopiando-a no jardim, e o riso de Léo ecoou livre e desinibido, um som que ela mal se lembrava de ter produzido com tanta espontaneidade. Os beijos trocados eram cheios de promessas, de um futuro construído sobre o alicerce do respeito, da admiração e de um amor que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. No dia seguinte, a notícia do noivado foi compartilhada, com a família. Ana e o pai de Léo reagiram com uma alegria efusiva, os olhos marejados de emoção. Eles haviam testemunhado a dor e a transformação de Léo, e ver sua filha e irmã finalmente encontrar a felicidade verdadeira era um presente. O pai de Léo, em particular, abraçou Daniel com uma gratidão silenciosa, reconhecendo nele o homem que havia resgatado o brilho nos olhos de sua filha. Os preparativos para o casamento começaram de forma leve e descomplicada, refletindo a personalidade de Léo e Daniel. Eles queriam uma celebração íntima, cercada apenas pelas pessoas que realmente importavam. Não haveria grandes pompas ou listas de convidados intermináveis, apenas a essência de seu amor e a alegria de compartilhar esse momento com quem os apoiou. Léo, que um dia havia sonhado com um casamento tradicional, agora desejava algo que fosse um reflexo de sua nova liberdade e autenticidade. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante, e planejou uma cerimônia ao ar livre,
no jardim da casa, que agora chamavam de lar. Enquanto os planos avançavam, Léo sentia uma paz profunda. O trauma do passado com Ricardo parecia cada vez mais distante, uma sombra que havia sido completamente dissipada pela luz do presente. A terapia com a doutora Helena continuava a ser um pilar de apoio, ajudando Léo a consolidar sua força interior e a abraçar plenamente a mulher que se tornara. Ela não era mais a Léo que se encolhia, mas uma mulher confiante, realizada profissionalmente e amada incondicionalmente. No trabalho, a notícia do noivado de Léo e Daniel foi recebida com entusiasmo. A equipe, que já admirava a parceria profissional dos dois, celebrava agora a união pessoal. Léo continuava a liderar com excelência, e a felicidade em sua vida pessoal parecia impulsionar ainda mais sua criatividade e sua capacidade de inovar. À medida que o dia do casamento se aproximava, Léo se pegava sorrindo sem motivo aparente. Ela pensava em sua mãe, imaginando-a aprovando cada detalhe, cada escolha. A ausência da mãe ainda era uma pontada no coração, mas a certeza de que estava vivendo a vida que sua mãe sempre desejou para ela trazia um consolo imenso. Na véspera do casamento, Daniel e Léo estavam sentados no jardim, observando as estrelas no mesmo lugar onde ele a havia pedido em casamento. É surreal, não é? Léo sussurrou, aninhando-se em seus braços. Tudo o que passamos para chegar até aqui. Daniel beijou sua testa. Cada passo valeu a pena, meu amor. Cada um deles nos trouxe um ao outro. Léo olhou para o céu noturno, sentindo uma gratidão imensa. O futuro, antes um horizonte incerto, agora se abria como um livro em branco, pronto para ser preenchido com capítulos de amor, alegria e uma felicidade que ela sabia que seria duradoura. O dia do casamento amanheceu com um sol suave, banhando o jardim da casa de Léo e Daniel em uma luz dourada. Não havia o nervosismo frenético de um grande evento, mas uma calma serena que refletia a essência do casal. Léo acordou cedo, sentindo uma leveza no coração que há muito não experimentava em um dia tão significativo. Ela olhou para o anel em seu dedo, um símbolo não apenas do amor de Daniel, mas de sua própria jornada de superação. Ana, sua irmã, chegou logo cedo para ajudar com os preparativos. Juntas, elas arrumaram o cabelo de Léo, um penteado simples que realçava sua beleza natural, e a ajudaram a vestir o vestido que ela havia escolhido, fluido, elegante e sem excessos, um reflexo perfeito de sua nova identidade. Enquanto se olhava no espelho, Léo viu não apenas uma noiva, mas uma mulher que havia renascido, com um brilho nos olhos que o tempo e as adversidades não puderam apagar. Ela pensou em sua mãe, sentindo uma presença reconfortante, como se ela estivesse ali aprovando cada detalhe. Os poucos convidados começaram a chegar, o pai de Léo com um sorriso emocionado, alguns amigos próximos do trabalho, incluindo colegas que se tornaram confidentes, e a doutora Helena, que, com um olhar de orgulho discreto, testemunhava o ápice da cura de sua paciente. O jardim estava decorado com simplicidade, flores frescas e luzes suaves, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Daniel esperava no altar improvisado sob uma pérgola florida, o olhar fixo na entrada. Quando Léo apareceu caminhando pelo corredor verde do jardim, acompanhada por seu pai, um sorriso radiante iluminou seu rosto. Ela caminhou em direção a ele, sentindo cada passo como uma celebração de sua liberdade e do amor que a esperava. Não havia mais medo, apenas a certeza de que estava no lugar certo, com a pessoa certa. A cerimônia foi breve, mas profundamente emocionante. Os votos que trocaram eram sinceros e cheios de significado, falando de parceria, respeito e um amor que havia resistido às tempestades. Daniel prometeu amá-la e apoiá-la em todos os momentos, e Léo prometeu ser sua parceira, sua confidente e seu porto seguro. Ao final, quando o celebrante os declarou marido e mulher, um aplauso caloroso e sincero ecoou pelo jardim. O beijo que selou a união foi carregado de toda a história que os havia trazido até ali. A dor superada, a coragem encontrada, a amizade que floresceu em amor. Era um beijo de promessa, de um futuro onde a felicidade seria a regra, não a exceção.
A festa que se seguiu foi um reflexo da alegria contida e genuína. Risadas, brindes e conversas animadas preencheram o ar. Léo dançou com Daniel, com seu pai e com Ana, sentindo-se completamente em paz. Ela olhou ao redor, para os rostos de seus entes queridos, para o homem que a amava incondicionalmente, e soube que havia chegado ao seu final feliz. Não um final de contos de fadas, mas um final real, construído com esforço, resiliência e a crença inabalável no poder do amor e da autodescoberta. O futuro, agora, era uma tela em branco, pronta para ser preenchida com os capítulos de Uma Vida Plena e Feliz ao lado de seu amado Daniel. Os primeiros meses de casados foram um prolongamento da lua de mel, mesmo sem uma viagem extravagante. A casa no Jardim Florido tornou-se um refúgio ainda mais aconchegante. Um ninho onde Léo e Daniel construíam sua rotina a dois. Cada manhã era um lembrete da paz que haviam encontrado e cada noite um convite à cumplicidade. Eles exploravam a cidade, descobriam novos restaurantes, faziam trilhas e, acima de tudo, desfrutavam da simples alegria de estarem juntos, sem pressões ou expectativas externas. A vida de casada com Daniel era tudo o que Léo havia secretamente sonhado, mas nunca ousara verbalizar. Não havia controle, apenas parceria. Não havia críticas, apenas apoio. Ele celebrava suas conquistas, ouvia suas preocupações e a fazia rir com uma facilidade que desarmava qualquer resquício de ansiedade. Léo, por sua vez, sentia-se mais livre do que nunca para expressar suas opiniões, seus desejos e suas vulnerabilidades. A confiança mútua era a base sólida sobre a qual seu casamento se erguia. No âmbito profissional, a sinergia entre Léo e Daniel se aprofundou. Eles continuavam a trabalhar na mesma empresa, mas agora com uma compreensão ainda maior das ambições e talentos um do outro. Léo, em sua posição de liderança, impulsionava projetos inovadores que rendiam frutos significativos para a empresa. Seu nome era sinônimo de excelência e visão, e ela sentia uma satisfação imensa em sua carreira, sabendo que cada sucesso era um reflexo de sua própria capacidade e resiliência. Daniel, seu parceiro na vida e no trabalho, era uma fonte constante de inspiração e colaboração. A terapia com a doutora Helena continuava, embora com uma frequência reduzida. As sessões agora eram mais focadas em manutenção, em garantir que Léo continuasse a nutrir sua autoestima e a fortalecer seus limites. Elas conversavam sobre os pequenos desafios do dia a dia, sobre como manter a comunicação aberta e saudável em um relacionamento e sobre a importância de celebrar as pequenas vitórias. Léo sentia que, embora o processo de cura fosse contínuo, as feridas mais profundas haviam cicatrizado e ela estava pronta para qualquer coisa que o futuro lhe reservasse. A família de Léo era uma presença constante e amorosa. Hannah e o pai visitavam a casa com regularidade, e os almoços de domingo se tornaram uma tradição querida. A alegria de Léo era contagiante, e a família se deliciava em vê-la tão feliz e realizada. A memória da mãe de Léo era celebrada com carinho, e sua ausência era preenchida pela união e pelo amor que a família agora compartilhava abertamente. Um ano após o casamento, enquanto celebravam seu primeiro aniversário de união no jardim da casa, Daniel e Léo conversavam sobre os próximos passos. A ideia de expandir a família começou a surgir nas conversas. Um desejo mútuo que trazia um novo brilho aos olhos de ambos. Não havia pressa, apenas a certeza de que, quando fosse a hora certa, eles estariam prontos para abraçar essa nova aventura. Léo olhou para Daniel, seu marido, seu melhor amigo, seu porto seguro. A vida, antes um labirinto de dor e incerteza, havia se transformado em um caminho iluminado, pavimentado com amor, liberdade e a promessa de um futuro ainda mais belo. A ideia de expandir a família, que antes era apenas um sussurro nas conversas de aniversário, começou a tomar forma nos meses seguintes. Léo e Daniel falavam abertamente sobre ter filhos, imaginando como seria a casa preenchida com o riso de uma criança, como suas vidas mudariam. Não era uma decisão apressada, mas um desejo amadurecido, nascido de um amor sólido
e da profunda segurança que um encontrava no outro. Eles pesquisaram, conversaram com amigos que já eram pais e se prepararam emocionalmente para essa nova e emocionante fase. Apesar da empolgação com o futuro, Léo mantinha os pés no chão. A terapia, com a doutora Helena, embora esporádica, era um lembrete de que a saúde mental era uma prioridade contínua. Elas discutiam os medos e as expectativas que surgiam com a perspectiva da maternidade, garantindo que Léo estivesse emocionalmente preparada para os desafios e as alegrias que viriam. A doutora Helena elogiava a resiliência de Léo e sua capacidade de construir uma vida tão plena após as adversidades. No trabalho, Léo continuava a ser uma força imparável. Sua liderança era inspiradora e ela se dedicava a projetos que não apenas beneficiavam a empresa, mas também tinham um impacto social positivo, alinhando-se com seus valores pessoais. Ela e Daniel, embora trabalhassem em áreas distintas, dentro da mesma organização, frequentemente colaboravam em iniciativas conjuntas, fortalecendo ainda mais sua parceria profissional e pessoal. O respeito mútuo e a admiração eram evidentes em cada interação. A casa com o jardim florido era o centro de suas vidas. Era ali que recebiam a família, que Daniel preparava seus pratos especiais e onde Léo passava horas lendo ou cuidando das plantas. A presença de Ana e do pai de Léo era constante, e a família se unia em torno do casal, compartilhando a expectativa e a alegria de um possível novo membro. O pai de Léo, em particular, expressava a felicidade de ver a filha tão realizada e a ansiedade de se tornar avô. Foi em uma manhã de primavera, com o sol entrando pela janela do quarto, que Léo sentiu uma mudança sutil em seu corpo. Uma intuição, um pressentimento que a fez sorrir antes mesmo de ter qualquer confirmação. Ela fez o teste, as mãos tremendo levemente, e quando as 2 linhas apareceram, uma onda de emoção a invadiu. Lágrimas de alegria escorreram por seu rosto. Ela estava grávida. A notícia foi dada a Daniel de uma forma simples, mas inesquecível. Léo o esperou acordar, o teste na mão. Ele demorou alguns segundos para processar, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Ele a abraçou com força, um abraço que transmitia toda a felicidade e gratidão do mundo. "Nós vamos ser pais, Léo", ele sussurrou, a voz embargada. Naquele momento, Léo sentiu que sua jornada havia chegado a um novo e maravilhoso capítulo. O passado estava definitivamente para trás. O futuro, agora, era uma promessa de vida, de amor e de uma família que ela havia construído com suas próprias mãos e com o coração. Os 9 meses que se seguiram à descoberta da gravidez foram um período de antecipação e alegria inigualáveis. A casa com o jardim florido se transformou mais uma vez, agora com a adição de um quarto de bebê pintado em tons suaves, cheio de móveis minúsculos e a promessa de uma nova vida. Léo e Daniel mergulharam nos preparativos com um entusiasmo contagiante, escolhendo nomes, montando o berço e lendo livros sobre paternidade. Cada ultrassom era um momento de pura magia, revelando a silhueta crescente de seu filho, um lembrete tangível do milagre que estava por vir. Apesar da felicidade avassaladora, Léo teve seus momentos de reflexão profunda. Em uma de suas últimas sessões com a doutora Helena, ela compartilhou um medo latente, a possibilidade de que as sombras do passado, os padrões de controle e abuso que havia vivenciado, pudessem de alguma forma influenciar sua maternidade. A doutora Helena a ouviu com carinho, reafirmando a força e a consciência que Léo havia desenvolvido. "Você não é o seu passado, Léo", ela disse. "Você é a mulher que escolheu se libertar, que construiu uma vida de amor e respeito. Sua filha terá uma mãe forte, consciente e cheia de amor." As palavras foram um bálsamo, dissipando as últimas nuvens de insegurança. O dia do parto chegou em uma noite calma de verão. A dor era intensa, mas Léo a abraçou com uma força que ela não sabia que possuía. Daniel estava ao seu lado a cada segundo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, sua presença um pilar inabalável de apoio. As horas se arrastaram e a exaustão ameaçava consumir Léo, mas a imagem do rosto de Daniel, sua fé inabalável nela, a impulsionava. Então,
Em um momento que pareceu durar uma eternidade e um piscar de olhos, um choro alto preencheu a sala. O som era a melodia mais bela que Léo já havia ouvido. A enfermeira colocou um pequeno embrulho em seus braços, e Léo olhou para a criatura minúscula e perfeita, sua filha. Os olhos dela se abriram, encontrando os de Léo, e naquele instante o mundo se calou. Todo o sofrimento, toda a dor, todas as cicatrizes do passado se desvaneceram. Não havia mais Ricardo, nem divórcio, nem luto. Havia apenas ela, sua filha e Daniel, que agora a abraçava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel beijou a testa de Léo e depois a da bebê. Nossa pequena luz, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Léo sentiu uma onda de amor tão poderosa que parecia transbordar de seu peito. Ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia prosperado. Havia construído uma vida de amor, liberdade e plenitude, e agora segurava em seus braços a prova viva de que a vida, mesmo após a escuridão mais profunda, sempre encontra um caminho para florescer. Ela olhou para Daniel, seu parceiro, seu amor, o homem que a ajudou a encontrar o caminho de volta para si mesma. Juntos, eles haviam transformado a dor em esperança, a solidão em família e o medo em um amor incondicional. Fim da história. E assim chegamos ao fim da incrível jornada de Léo. Que história de superação, não é mesmo? Desde os momentos difíceis de um relacionamento abusivo, passando pela coragem de buscar o divórcio, o luto pela perda da mãe, até a redescoberta do amor verdadeiro com Daniel e a chegada de sua filha, Léo nos mostrou a força da resiliência e a beleza de se reinventar. Se você se emocionou, torceu e se inspirou com a história de Léo, não deixe de nos apoiar. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas envolventes. Deixe seu like neste vídeo se você gostou do desfecho e comente o que mais te marcou na trajetória de Léo. Sua opinião é muito importante para nós. E claro, compartilhe esta história com amigos e familiares que também precisam de uma dose de inspiração. Quer mais histórias que tocam a alma? Não se preocupe, há uma playlist incrível à esquerda com outras narrativas emocionantes esperando por você. Clique lá e mergulhe em novos mundos.